Graça e paz, amados. Boa noite, que o amor de Nossa Senhora envolva o coração de vocês, viu? Como está aquecendo aqui o meu para essa batalha aqui. Mas para vocês que já me conhecem aqui, né, e para os que não me conhecem, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Rosimeire, eu tenho 3 filhos, 2 netos, já tenho uma bisnetinha caminhando aí para vir para o mundo. Eu estou feliz da vida, que mês que vem ela já está aí. Faço parte desse grupo de oração há uns 10 anos já, né, Jair? Uns 10 anos, né? Não, 10 anos. E na Renovação Carismática eu já estou há mais tempo, porque eu comecei num grupo de oração lá em Tapetinga. Descobri o meu ministério de chamado, que é a intercessão. Fiquei apaixonada pela intercessão, né? Que é onde a gente se coloca ali diante do Senhor, feito Moisés, para estar recolhendo todos os pedidos de vocês e de mais alguns que vêm, e de toda a Renovação Carismática e de toda a igreja, para estar colocando diante dos pés de Jesus, né? Para que Ele receba e trabalhe nesses milagres, nesses pedidos que nos são enviados, que nos são confiados, assim como são confiados a nossa mãezinha. E nós com ela vamos para a intercessão para que a graça de Deus aconteça, né? E nós estamos vivendo verdadeiramente nesse seminário uma graça maravilhosa, né? Eu quero estar à altura, né? Pelo menos chegar perto de algum desses grandes pregadores que estiveram aqui nesses dias, né? Pregando para nós e fazendo com que a gente sentisse todo o fluir do Espírito Santo aqui no nosso grupo de oração, porque é o seminário de vida no Espírito Santo, e quem está no comando é o Espírito Santo. Quem é que está no comando, gente? Foi o Espírito Santo que veio e falou através da boca do nosso Padre Zenilton, né? Fazendo com que ele lançasse as sementes no nosso coração e já fosse preparando mesmo essa terra boa para receber o segundo anúncio, que foi o amor de Deus, né? Aquela pregação lindíssima que nós saímos daqui cheio desse amor de Deus que é infinito. E depois a palavra, movida por esse amor de Deus, veio nos revelar que somos pecadores, que nós pecamos diante de Deus, mas que nós alcançamos a salvação em Jesus Cristo, que morreu por nós, o nosso Deus. E hoje, no 4º tema, como vocês já viram ali, é fé e conversão. Fé e conversão. A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir, e de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que coloca em nós as certezas pelas quais nós vamos caminhar, acreditando e caminhando nessa direção, confiantes de que o Senhor fará tudo por nós. Não é verdade? Não é assim? Então, a palavra de Deus é para nós, para a nossa vida, fonte e sustentáculo da nossa fé. É a palavra que sustenta a nossa fé. Por isso que nós não devemos nos afastar da palavra de Deus. E não é só nos afastar fisicamente, não, mas nos afastar interiormente. Nós devemos ser alimentados todos os dias pela palavra de Deus, porque é ela que nos ajuda a manter firme essa chama da fé. Né? A palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E se nós não tivermos fé, como é que nós vamos vencer as batalhas que todos os dias nós enfrentamos? Quem aqui não enfrenta uma batalha diferente todos os dias, gente? Levanta a mão quem não enfrenta uma batalha. Porque eu já acordo na correria. Lá em casa é na correria. Então a gente sabe que a gente tem que se preparar através da oração, da palavra de Deus, para que a gente possa ficar firme na fé. E o que é fé? Gostaria que, aqui, em primeiro lugar, Jesus, ele nos fez nos colocou em prática um pedido que ele nos fez na sua palavra, que está em João 6,27, não precisa pegar, nós vamos pegar uma outra. Mas em João 6,27, o Senhor Jesus fala assim para nós: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós devemos trabalhar assim todos os dias, porque o nosso alimento
físico, a comida que nós nos alimentamos, ela é sustento do nosso corpo. Mas o nosso corpo também passa. A comida perece, o nosso corpo também passa. Mas o que nós alimentamos com a palavra de Deus, que é alimento do céu, essa dura para sempre. Essa alimenta a nossa alma, e é a nossa alma que é imortal. Não é verdade? Então nós devemos seguir. Já neste primeiro momento o Senhor fala isso para nós. Que nós devemos nos preocupar sim com o alimento do dia. Mas que nós devemos nos preocupar ainda mais com o que alimenta a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Mas o que é fé? O que é fé? O que é fé? Muitos dizem, eu tenho fé, eu acredito. Mas o que vem a ser crer e ter fé? A profissão de fé, o creio, que nós rezamos nas missas, era antigamente a oração diária dos cristãos dos primeiros séculos. Veja bem, nos primeiros séculos, dos primeiros cristãos, eles rezavam diariamente o creio. O que lhes confirmava o compromisso assumido no batismo e o encorajava a diariamente a se converterem aos valores do Evangelho. Então, se nós prestarmos atenção no credo, ou creio, que nós rezamos nas missas, nós vemos que ali está o fundamento da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, vamos falar? Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos aplaudir a nossa fé. Você acredita nisso? Você realmente acredita em tudo que você acabou de rezar? Então a gente já pode ir para casa, né? Porque nós já professamos a nossa fé. E é pela fé que nós alcançamos toda a graça de Deus. Eu vejo que muita gente costuma vir à igreja, costuma vir aos grupos de oração, e depois de um tempo, eles falam assim, Rose, eu não tenho ido mais não, porque, sei lá, quando eu ia no começo era tão bom, eu sentia assim, umas coisas fortes, e agora eu não sinto mais, dava uma emoção, uns arrepios, e agora não tem mais arrepio, né? Agora eu só fico ouvindo eu acredito, mas eu não sinto. Gente, fé não é emoção, fé não é arrepio, fé não é sentimento, fé é um dom que o Senhor nos dá, é uma graça doada. Não é para a gente estar vindo aqui, o Senhor está aqui, eu tenho que sentir, tenho que me arrepiar, o Espírito Santo está aqui, eu estou arrepiada por causa disso. Não, você tem que acreditar que o Senhor está e Ele está. E Ele faz porque Ele quer fazer, porque você está acreditando, confiando nele. Porque muitas vezes nós olhamos para o quadro de Jesus misericordioso e dizemos, Jesus, eu confio em vós, porque nele nós esperamos alguma coisa, porque nele nós depositamos a nossa confiança, porque é dele, nós sabemos que é dele que vem toda a graça, que vem toda a força para mover a nossa vida. Então nós acreditamos. Eu gostaria que vocês pegassem aí a sua Bíblia no livro de Romanos,
Quem está com a palavra de Deus aí, levanta ela, por favor. Levanta, glória a Deus. E esse aqui, ó, é a nossa arma, é a espada do Espírito, como dizem em Efésios. A espada que nos defende, é com ela que nós travamos as nossas batalhas, é a nossa arma espiritual, a palavra de Deus. Então vamos ver aqui em Romanos, capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ler. Aqui diz assim: mas o que diz ela? O que ela diz? A palavra. O que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Se você confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e acredita em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é acreditando de coração que se obtém a justiça e é confessando com a boca que se chega à salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que acredita nele não será confundido. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra? Amado Deus, que coisas maravilhosas o Senhor nos revelou aqui. Que a palavra é o fundamento da nossa fé. E que pela fé, se professarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós seremos salvos. Porque ninguém diz, em outra palavra, ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor se o próprio Espírito não estiver agindo nesta alma. Nós falamos muito esses dias em nossos encontros, nenhuma alma perde por dizer Espírito Santo, vem. Nenhuma alma é abandonada quando diz Espírito Santo, vem. Porque quando o Espírito vem, ele fortalece a nossa fé, ele nos reanima, ele nos impulsiona a agir conforme a Escritura diz. E agindo assim, nós somos fortalecidos na nossa fé e seguimos em frente na nossa caminhada. Santo Agostinho lembra-nos de que a oração do credo reúne as palavras das quais a fé da igreja, que é mãe, está solidificada, apoiada no alicerce seguro que é Jesus. São Lucas narra em Atos dos Apóstolos que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, diz ele, né? O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E a Lídia foram ensinados os conteúdos do credo, mas sem a graça divina que penetra as profundezas do coração, ela não compreenderia o que lhe foram anunciado. Veja a graça de Deus atuando na palavra. Quando nós anunciamos a palavra, o dom de Deus, que é a graça da fé, faz com que nós compreendemos a palavra e possamos viver a palavra. Porque a palavra deve ser assim, ativa na nossa mente. Nós não devemos só dizer eu creio, nós não podemos só dizer eu acredito e deixar essa fé guardada sem nenhum resultado na nossa vida. Ela deve ser proclamada, anunciada. Assim como nós dizemos na missa, nós devemos dizer com palavras e com a nossa própria vida que nós cremos. Que toda a palavra anunciada por Jesus, e toda a palavra anunciada pelos apóstolos, que todo o Antigo Testamento, que todo o Novo Testamento são palavras de vida eterna e que são elas que se movem na nossa vida, a fim de que nós tenhamos força para resistir aos dias maus e alcançarmos a vida eterna. Amém? Fé, aqui diz, fé é decidir-se pelo Senhor, é viver com Ele, para Ele e por Ele.
é um ato livre que nos impele à responsabilidade social sobre o que acreditamos. Sobre o que acreditamos. Nos impele a uma responsabilidade sobre o que acreditamos. Então, quando nós paramos para ver essas palavras, nós vemos que a palavra de Deus, ela se move em nós, ela não nos deixa quietos, ela nos impulsiona a agir conforme a palavra nos fala. Porque se acreditamos que somos livres, vivemos como livres. Se acreditamos que somos escravos, vamos viver como escravos. Tem algum escravo aqui? Tem alguém livre aqui? Levanta a mão quem é livre em nome de Jesus. Porque foi Jesus que conquistou essa liberdade para nós. E olha que nós acreditamos. Nós devemos seguir em frente com essa verdade, amém? Eu queria que você pegasse agora uma palavra que ela é um pouquinho grande, mas ela é linda, maravilhosa, eu quero ler com vocês. Está em Hebreus 11. Hebreus está bem lá no finzinho, tá? É depois dos Gálatas, de Efésios, depois de Efésios, perto de Apocalipse. É antes da carta de João, tá? Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, de 1 a 3, e depois nós vamos ler a partir do 17. Vou lendo que eu quero ler tudo e é muito bonito. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Já acharam? Hebreus 11, a partir do capítulo 1, até o 3, e depois a gente pula para o 17, tá bom? Diz assim: a fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Em outras traduções diz a certeza daquilo que não se vê. Por causa da fé, os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé compreendemos que o mundo foi transformado pela palavra de Deus. E foi assim que de coisas invisíveis se originou o que nós vemos. Olha que coisa maravilhosa. Foi pela fé do que nós não vemos que se originou o que nós hoje vemos. Esse povo santo todo educado pela fé, que se reúne em nome de Jesus, foi formado por acontecimentos e coisas que nós não vimos, nós não chegamos a ver, mas que pela doutrina da Igreja Católica e pelo anúncio da palavra de Deus, hoje nós podemos ver e sentir. O agir de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa igreja, o agir de Deus no mundo, que até hoje se encontra livre e em paz pela ação do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Capítulo 17. E agora nós vamos ver aqueles que agiram pela fé. Pela fé, Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, seu filho único, justamente aquele do qual haviam feito esta promessa: Isaque vai continuar a descendência de você. Olha que dureza. Deus falou que Isaque iria continuar a descendência de Abraão, e Deus pega e fala: vai lá no monte e sacrifica Isaque para mim. Abraão tinha fé na promessa de Deus, e foi. Ele não sabia como ia acontecer, como que Isaque ia ser a minha descendência, se agora eu tenho que matá-lo lá no monte, fazer um sacrifício. Ele fechou os olhos do menino e ia matar quando um anjo o alertou disso, né? Que não era para ele tocar o menino. Pela fé, Moisés já crescido, renunciou ao título de filho de Faraó, preferiu ser maltratado com o povo a gozar pouco de prazeres do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó,
depois de 7 voltas. Tem que ter fé. Se um Deus fala para você dar 7 voltas que o milagre vai acontecer, você tem que dar 7 voltas. Então a gente tem que ter essa fé expectante. E essa fé expectante que eu acabei de anunciar, que é uma fé que pede já agradecendo a Deus, porque sabe que vai receber a graça que pediu, que vai receber as promessas do Senhor. Mas o que acontece em nossa vida é que muitas vezes nós deixamos esta fé sem atitude, sem mudança. E a mudança deve acontecer na vida daqueles que têm fé. A mudança deve acontecer porque senão as pessoas não percebem que nós realmente estamos acreditando naquele que nos proclamou a palavra. Santo Agostinho nos ensina que o Espírito Santo é prometido para que quem não o possui, e para quem não o possui, para quem também o possui. Quem não o tem, para que o tenha, e quem o possui, para que o possua mais ainda. Então o Espírito Santo, ele vem, prometido por Jesus, ele vem agora para dar força, para que tudo aquilo anunciado se transforme numa ação, para que não fique parado. Então agora eu sou um cristão que realmente acredito, eu tenho fé. Se Jesus disse que as coisas na minha vida vão mudar, vão mudar. Vou dar um exemplo bem prático na minha vida. Eu estava uma vez numa situação muito difícil, financeiramente falando, eu não via saída para a minha situação, não via, né? Tinha saído de uma situação muito difícil e aí já acabei entrando em outra pior ainda, e eu não via meios. Todo mundo acreditava que eu ia pagar minhas contas porque eu nunca fui caloteira, né? Mas eu estava numa situação muito difícil, eu tive que assumir contas que não eram minhas, jogaram nas minhas costas e eu fiquei sem saber o que fazer. E aí um dia o Senhor veio num grupo de oração, usou uma outra pessoa que estava perto de mim, e eu estava muito preocupada, e essa pessoa veio perto de mim e falou assim: Rose, o Senhor mandou te dizer, quando uma pessoa chega perto de você e olha nos teus olhos e fala, o Senhor mandou te dizer, acredite. Acredite. Porque ela falou assim, ele disse para você ter tranquilidade, ter paz, porque a partir de amanhã tudo vai mudar. Eu falei, nossa, tá, então eu tomo posse desta palavra, né? E fui para casa mais tranquila, tudo vai mudar. Você está cheio de dívida, gente, você pensa o quê? Você vai receber uma promoção, vai vir um dinheiro, vai surgir um dinheiro de algum lugar, porque a sua situação é financeira, e o Senhor disse que a partir de amanhã vai mudar. E eu fui para casa com esse pensamento, a partir de amanhã, vamos esperar o dia de amanhã para ver o que Deus tem para mim. E quando eu cheguei no meu trabalho, lá no comecinho da tarde, chegou um caminhão e a gente fazia a entrada do caminhão, lançando notas fiscais, e eram muitas notas. E o meu gerente lá, o que mandava no setor, me chamou, falou, Rose, deixa isso aí, vem aqui. Eu falei, é agora. É agora, a notícia boa. A notícia boa vem agora. E eu fui, cheia de fé, cheia de confiança. Ele falou assim, Rose, você é uma ótima funcionária, infelizmente eu vou ter que demitir você. Gente, aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu falei, meu Deus, como Deus é bom, velho. Deus é perfeito. Por que, gente, que Deus é perfeito? Eu tinha 9 anos na Azaleia. Eu ia ser demitida e eu ia receber um monte de dinheiro. Eu ia receber um monte de dinheiro e com aquele dinheiro eu ia pagar minhas contas, tudo. E depois a graça de Deus ia continuar, porque eu tenho certeza que Ele ia me arrumar outro emprego. E Ele arrumou. Não demorou muito a aparecer outro emprego, gente, mas eu glorifiquei a Deus, eu sorri. E Ele olhou para mim e falou assim, Rose, eu nunca vi uma pessoa ser demitida e ficar feliz.
Mas é a graça de Deus que acontece de modo improvável quando nós temos fé. A fé ela tem que mudar, converter o nosso modo de ser e de pensar as coisas de Deus. Eu tenho que dar o testemunho de uma Rosimeire nova, renovada, que não vive mais murmurando as coisas. Muitas vezes as pessoas se voltam contra nós quando nós somos tementes a Deus, quando nós verdadeiramente levamos a sério o que Deus nos fala. Tira essa placa daí. Quando verdadeiramente o Senhor nos fala, a gente tem que mudar o nosso jeito de ver, de pensar as coisas de Deus e agir de forma diferente. Não murmurar por tudo. Buscar uma vida mais santa, que condiz, que honre a Deus. Buscar uma vida voltada para as práticas espirituais, rezar mais. Uma vez que o Senhor está se manifestando na sua vida, e Ele está mostrando que Ele é Deus, que Ele está agindo, que Ele está falando com você. Que nas mínimas coisas do seu dia o Senhor está lhe impulsionando a perceber a presença dEle. Nós devemos nos converter, e conversão é isso, é mudança de atitude, é mudança de vida, é mudança de hábitos, é mudança de postura diante das pessoas, diante da sociedade, deixando transparecer na sua vida o Deus que você acredita. Se Deus é santo e o desejo de Deus para a nossa vida é que sejamos santos, então que a nossa aparência também transmita a santidade. De hoje em diante eu não vou vestir mais essa calça justa, essa blusa transparente, porque o Senhor não se alegra disso. Eu não vou mais para a igreja de bermudinha, nem de shortinho, porque aquele lugar é santo. Eu não vou orar uma vez por dia. Se eu já oro uma vez por dia, eu vou orar 2. E se o Senhor me acordar de madrugada, é Ele que está me chamando, e eu vou dobrar os meus joelhos e vou honrar a presença dEle. É Deus que nos faz mudar. É Deus que gera, através da nossa fé, essa conversão, fazendo de nós pessoas melhores e livres. Porque uma vez que você está na presença de Deus e foi comprado por Ele, você é livre para viver e para servir a Deus, gente. E isso é a maior das liberdades. Quem se prende em tecnologias, quem se prende no mundo atual, nos modismos, nas vaidades, é escravo. Muita gente fala, não vou para a igreja porque a igreja prende e eu quero ser livre. Não é totalmente o contrário. Quando você está em Deus, você não é preso à moda, você usa o que é bom para você, o que lhe convém, o que lhe deixa, respeitosamente vestida, você vai transparecer a face de Deus. E é essa a proposta da palavra de Deus. Quando Deus fala sede santos, Ele não quer que você se feche e seja uma pessoa triste, não. Ele quer que no seu rosto de jovem, de mulher, de homem, nesta noite, transpareça a face brilhante de Deus que é santo. Quantas vezes a gente passa na rua e a pessoa fala, essa mulher é cristã. Já conhecem a gente pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de olhar as pessoas, pelo nosso jeito de cumprimentar as pessoas. Eu venho lutando muito com isso, sabia? Porque às vezes eu sou muito nervosa, às vezes eu deixo transparecer que eu estou meio zangada, meio nervosa, né? Eu sei que isso é humano, mas a gente tem que lutar contra isso, porque o problema é nosso, mas as pessoas não têm nada a ver com isso. Não é verdade? E para elas a gente tem que transmitir a paz que Deus coloca no nosso coração. E mesmo em meio da tribulação, não murmurar, mas buscar através da força do Espírito Santo a paz que nós precisamos para vencer toda a tribulação. Porque todo mal é vencido se você for temente e fiel a Deus. Se você começar a se converter, deixar o celular um pouco de lado, porque o celular tem roubado muito tempo de jovens, de adolescentes, até da gente. Se a gente não cuidar, é um videozinho atrás do outro, quando vê, está passando o tempo, a gente tem um monte de coisa para fazer em casa, e tem que terminar, não pode ver mais, tem que acabar. Ela falou que tem que acabar. Vocês entenderam? Fé e conversão estão totalmente ligados.
Não existe ter fé e não ter conversão. Um jovem que anda de acordo com a vontade de Deus, agora ele não vai entrar em qualquer lugar. Onde não cabe Jesus, não me cabe mais. A rodinha de amigos que conta piadas, ou que vê filmes ou livros pornográficos, né? Ilícitos, já não me cabe mais. O tipo de conversa que rola na faculdade, na escola, no trabalho, dependendo da conversa, já não me cabe mais. As piadas com o nome de Deus. Uma vez Deus falou para Satanás. Não falou. É mentira. E se é mentira, não me cabe nesta conversa. Amém? Então nós não vamos ser feias, mulheres feias, fechadas. Nós vamos ser mulheres lindas, elegantes, né? Vamos botar um saltão para ir para a missa. Vamos passar um batonzão, né? Eu perdi essas práticas, gente, porque assim, eu sou tão simples. Às vezes eu lembro de passar o batom, mas a maioria das vezes eu só prefiro passar o perfume mesmo, né? E cheirosa, e para mim tá bom. Mas é Deus que vai nos moldando. E se você se sente bem assim com Deus, tá ótimo, tá perfeito. Porque se Deus colocou a tua paz e você se sente bem e linda assim, amém. O que importa é agradar a Deus, ser feliz, agradando a Deus, né? Vamos ficar de pé, vamos fazer um compromisso. Porque se nós guardamos a nossa fé, se nós nascemos de Deus, nós temos que dizer a todos, para que todos saibam que nós amamos Jesus, autor da nossa fé, autor da nossa salvação. Jesus é lindo demais, gente. Quando você alcança um momento com Ele, onde você pode realmente se dobrar ali, sabe? Olha, essa é a fé, tá, gente? Você deita lá, no seu lugarzinho. Você tem um cantinho de oração na sua casa, não tem? Tem. Quando você não vai ver o que eu estou te falando, mas você pode sorrir e louvar a Deus, porque vai estar acontecendo. Quando você dobrar o joelho lá, baixar, inclinar a sua cabeça e fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente, Deus está ali com você. Deus já está ali sorrindo para você. Deus já está ali querendo receber tudo o que você tem para oferecer. Deus já está ali acolhendo o seu louvor. Se você estiver alegre, Ele vai se alegrar com você. Se você está chorando, Ele vai chorar com você. Se você estiver preocupado, Ele vai derramar sobre você a paz que você precisa e te dar direcionamento para que você saia de toda situação difícil, porque Ele vê a sua fé, que você acredita que Ele está ali, você conversa com Ele. Essa é a nossa fé. Aí você sai dali forte. Por isso que muitas vezes a gente fala que em toda e qualquer situação que a gente está, por mais difícil que ela seja, você vai sair dessa situação mais forte. Fala para o seu irmão aí do lado, não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo agora, mas depois que isso passar, porque vai passar, você vai estar bem forte. E a cada passo que você der, crendo em Jesus, declarando o seu amor por Ele, você vai se tornar mais santa e mais forte. E a sua vida vai ser para a maior honra e glória do Senhor. Deixa o Espírito Santo selar em teu coração agora essa fé, esse compromisso e esse amor que nós devemos ter por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.